CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, quer dizer que ontem foi o Dia Internacional da Internet Segura? Existe Exatamente. isso? Internet segura nos dias de hoje? Então, a ideia, né, desse evento, desse dia, para marcar o Dia da Internet Segura, é um evento internacional. Na verdade, tem há 20 anos que ele é comemorado, né, no dia 7 de fevereiro. E no Brasil, há 15 anos, já que ele é comemorado, né, no 7 de fevereiro, o Dia Internacional da Internet Segura. Basicamente, o dia ele serve para melhorar, né, para ajudar na conscientização dos usuários da internet em relação à segurança, em relação à questão de cuidados com a navegação, de como você faz a navegação de forma um pouco mais segura nesse caso, né, para isso. Então, a ideia desse dia é exatamente para marcar essa necessidade que a gente tem de manter a nossa navegação sob cuidados, né, ou seja, de forma segura. Bom, teve algum motivo especial para esse dia? Esse 7 de fevereiro foi criado quando? Em que ano? Foi há 20 anos atrás, na verdade, internacionalmente. Que era bem diferente há 20 anos para agora, né? Estava no comecinho, né, da internet, vamos chamar assim, né? Foi na Comunidade Europeia que fez essa criação e depois, 5 anos depois dessa criação, o Brasil começou também a fazer essa mesma comemoração ou esse mesmo evento, né, para incentivar e conscientizar os usuários da internet para isso. Houve alguma situação que levou à criação disso ou eles já estavam prevendo que o ambiente poderia ser um pouco hostil com o passar dos anos? Eu acho que era basicamente uma previsão de que a coisa ia ficar complicada, entendeu? Já tinha uma série de relatos, né, dessa natureza, começavam, né, o relato acho que ficou assim, né? E aí eles foram para esse caminho, né? Bom, e como é que a gente faz um bom uso da internet para ela se manter segura? Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue diminuir bastante essa insegurança, né? Então, vamos assim, dar algumas dicas, né, para os nossos ouvintes sobre a questão de a gente poder, pelo menos, melhorar um pouco o nível da nossa segurança, né, da internet. Primeiro, claramente, a gente já vem falando aqui algumas vezes sobre uso de antivírus no computador, antivírus no tablet, no celular, inclusive se você usa iPhone ou Mac, né, ou seja, também é necessário o uso de antivírus. Cuidado quando você navega na internet via rede sem fio pública, não evita de fazer transações financeiras e compras, né, o uso de cartão de crédito quando você está conectado em redes Wi-Fi públicas, dê preferência ao 3G, ou 4G, ou 5G, né, para isso, né? A questão também de cuidado com os e-mails que você recebe, muitos e-mails hoje em dia são phishing, já falou sobre o golpe de phishing aqui anteriormente, então, ou seja, é um golpe um dos mais preferidos pelos golpistas, então é importante também lembrar do golpe de phishing. E cuidado com os cadastros que você preenche na internet, porque você está fornecendo dados pessoais, muitas vezes endereço, telefone, CPF, nome completo, né? Então, ou seja, esses dados podem ser de alguma maneira mal utilizados nessa questão, né? Mas eu diria que talvez uma das principais cuidados que a gente deve ter em relação à internet é a questão da senha, a escolha de senhas que não sejam senhas óbvias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E a principal dica é não utilizar a mesma senha em vários serviços diferentes da internet. Então, essa é uma outra dica importante, né? E alguém pode perguntar, mas então como é que eu vou lembrar de todas essas senhas que a gente tem em serviços diferentes? Usar os cofres de senhas, que a gente também já comentou aqui, né, de eu ter uma forma de salvar todas as minhas senhas num único local e eu preciso lembrar de uma única senha para isso. E, obviamente, que também lembrar de colocar a autenticação de 2 fatores, né, ou seja, aquela autenticação lá, se possível, não via SMS, né, via um aplicativo tipo o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator para isso, né? E aí, por último, também lembrar um pouco da parte de backup, né? Ou seja, nossos dispositivos de armazenamento de dados, seja ele computadores, HDs externos, né, ou celulares, podem apresentar problemas. Então, eu posso perder o que está gravado nesses dispositivos. Então, é importante também que eu faça uma segunda cópia, né, de tudo que eu tenho, porque muitas vezes as informações que estão armazenadas no meu dispositivo valem mais, né, do que o próprio dispositivo, né?
fotos antigas que eu não tenho mais como recuperar, né, eventos, né, antigos, fields antigos que também eu não tenho como recuperar mais essa situação. Então isso é uma questão importante de a gente lembrar dessas dicas de segurança para isso. Bom, você falou sobre autenticação, né? E sempre buscar fazer isso não por meio de SMS, né? Mas o Google Authenticator, por exemplo, né? Como você disse. Os celulares, as fabricantes, iPhone, Samsung, elas vão poder vir já as próximas edições com alguma ajuda para o usuário nesse sentido? Ou ele sempre vai ter que buscar uma segurança de autenticação em outra plataforma? Normalmente é interessante que você tenha uma segunda autenticação, entendeu? Porque você consegue ter um segundo nível de autenticação, não só dependendo daquela senha, por exemplo. Então é importante que você tenha. Tem autenticações, por exemplo, via biometria, hoje que alguns celulares têm também, né? Então isso também é uma questão que pode ser utilizada, apesar de eu achar um tipo de autenticação mais frágil do que a autenticação de 2 fatores, por exemplo, usando um aplicativo. Então essa é uma questão que deve ser observada. Mas, de qualquer forma, é melhor você ter 2 autenticações, a senha mais a biometria, do que não ter nenhuma outra segunda autenticação, né, para isso. Entendi. Bom, jamais entrar também em sites duvidosos, parece brincadeira isso, mas a gente sempre tem que repetir as mesmas dicas, né, para os nossos ouvintes perceberem que é sério isso, né? Exatamente. E uma coisa interessante, né? Foi importante ter comentado isso também, Patrícia, porque assim, a gente muitas vezes até sabe disso, né? Nós sabemos dessa situação, desses riscos que a gente pode ter em relação a essa situação, mas é importante que a gente também lembre e também explique isso para os nossos filhos, filhas, para os nossos pais, que muitas vezes não têm aquela intimidade com a navegação na internet. Então, também ser um agente, né, de disseminação dessas informações para pessoas que talvez não tenham acesso a essas dicas ou essas sugestões também. Ou seja, passar sempre a informação, né? Para Exatamente. frente, né? Daniel Isso. Marçal tem uma dúvida, Daniel? Gilberto, toda vez que a gente vai navegar pelo celular em algum aplicativo ou algum site, aparece aquela opção do próprio site ou aplicativo rastrear suas atividades, você pode concordar ou não com isso. Qual que é a diferença de eu clicar em concordar ou não concordar? O que isso vai mudar na minha vida? Não, a questão do cookie, você está comentando, né? Quando você entra no site, ele pergunta se... Isso, também do cookie, ele fala, a gente pode rastrear suas atividades aqui, seu celular pode rastrear, e aí você tem a opção de aceitar ou não. E aí, o que isso vai mudar, se eu clicando em um ou no outro? Quando você clica em aceitar, né, ou seja, que ele guarde um cookie, né, no seu navegador, né, para rastrear sua navegação, de alguma maneira isso é interessante quando você vai numa loja de comércio eletrônico, por exemplo, porque normalmente o carrinho de compras é o cookie, né, ou seja, então ele guarda aquelas informações do seu carrinho de compras dentro de um arquivo dentro do seu computador, do seu celular, né, para isso. Então isso é interessante. Agora, outros sites que não têm essa necessidade de você aceitar. E aí tem uma outra situação. Muitas vezes os cookies armazenam dados privados ou pessoais nossos, né? E esses dados pessoais, em alguma situação, podem ser acessados por outros sites que eu navego. Então, ou seja, é uma forma, né, uma possibilidade de vazamento dos seus dados pessoais. Então, por isso que é importante que você precise aceitar essa opção com muito cuidado. Ou seja, em alguns sites é importante que você tenha, que você aceite os cookies, em outros sites que você não vai ter nenhuma navegação específica, não vai ter nenhum tipo de interação muito profunda com o site, então não é interessante você aceitar os cookies para isso. E lembrando que alguns sites, se você não aceita, o site também não consegue navegar. Não funciona. Então, exatamente, né? Inclusive, aproveitando aí esse gancho, eu já, vou falando aqui porque muitos dos nossos ouvintes, muitos brasileiros fazem isso, né? Aceita cookie, aceita isso, você vai aceitando porque você precisa ler aquela matéria, mas você tem como desfazer isso depois? Desfazer, sim. Você tem, por exemplo, no caso do cookie, né? Se você aceita o cookie, você pode entrar dentro no navegador, na configuração do navegador, e tem a opção de você apagar seus dados de navegação, inclusive os cookies também, entendeu? Aí a gente começaria do zero, digamos assim, né? Isso, exatamente. É como se você não tivesse nenhum tipo de interação prévia com aquele site, por exemplo. Então ele vai apagar todos os rastros de navegação, o cache e também os cookies que porventura esse site tenha gravado no seu computador. Paulo, independente da gente se sentir inseguro ou não por isso, é bom fazer isso de vez em quando, né, não?
Ou Em não? algumas situações, sim, exatamente, né? Ou seja, talvez você tenha que, quando você limpa o seu histórico de navegação em cookies, talvez você tenha que, ao entrar novamente naquele site, fazer o login novamente, né? Informar seu login, sua senha, porque isso também fica armazenado no cookie, né? Nessa situação. Então, pode ser que você precise fazer o login novamente, mas não é nada complicado, Difícil, né? Você complicado. faz novamente o login e está de novo com acesso no site. Beleza. Gente, dúvidas podem mandar para cá, 992994297 é o nosso telefone. Suas mensagens chegam pelo WhatsApp ou Telegram. O Giovanni está aqui dizendo, olha, minha senha tem 12 posições, 8 posições fixas e 4 que variam de site para site. E eu ainda uso confirmação de 2 fatores no e-mail ou celular. Nossa, Isso aí, vai ser exatamente. difícil invadir o Giovanni. Com certeza, viu? Com certeza. Tá aí a boa dica do Giovanni. Gilberto, hoje é quarta-feira, é dia de... O golpe tá aí. E aí? O Isso aí. golpe tá aí. E Vamos falar agora? vamos falar de um golpe que tem acontecido com alguma frequência. Na verdade, os criminosos, né, estão aproveitando aí esse pedido de recuperação judicial da Americanas, né? A gente sabe que a Americanas está passando por uma crise financeira grave, né? E aí estão usando desse nome da Americanas como se a Americanas estivesse numa situação, né? Na verdade está, mas na verdade isso não é verdade no sentido do golpe, né? E aí com os golpistas estão enviando, né, mensagens com ofertas falsas de produtos com valores muito abaixo do preço, né? Falando que a Americanas está queimando estoque, né? Está precisando fazer caixa, e aí ele está vendendo os produtos com preços muito abaixo do mercado. E aí a vítima desinformada, né, pode entrar nessa e acreditar que aquilo é uma verdade e que a Americanas realmente está vendendo tudo num queimão, né, que na verdade não é isso que está acontecendo. Então, se você receber uma promoção, né, por e-mail, WhatsApp, né, ou entrar num site e ver lá uma promoção de preços muito irreais, né, vindos da Americanas, né, é interessante que você não acredite nisso, não caia nesse golpe, porque isso é um golpe. Então, a orientação sempre é você desconfiar desses links relacionados a grandes varejistas, principalmente quando o preço está muito fora da média de mercado. Ninguém tem como oferecer um desconto de 50%, né, num produto, num eletrodoméstico, né, numa situação dessa. É um desconto completamente irreal e, com certeza, isso é um golpe. Então, sempre desconfie desse tipo de oferta, né? E principalmente, inclusive, se a forma de pagamento que tem, a única forma de pagamento é através de Pix ou boleto bancário, né? Ou seja, porque isso fica mais difícil você rastrear posteriormente esse dinheiro, né? Via cartão de crédito você pode cancelar a compra, né? Fazer o estorno do valor, mas no caso de Pix e boleto bancário isso fica mais complicado, né? Uhum. E quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Exatamente, exatamente. Então, o golpe dessa semana que a gente está falando aqui realmente as ofertas, né, mirabolantes aí, principalmente usando o nome da Americanas, que a gente tem visto bastante aí no dia a dia. Fique esperto, hein, gente? Bom, temos alguns comentários de ouvintes também na semana passada. Na sexta-feira do Viralizou, você falou sobre a nova postura da Netflix, né, que vai bloquear esses compartilhamentos de login, né, entre parênteses, e vai começar a focar num único IP daquela residência, né, daquele local ali, daquela internet. E aí nós tivemos aqui algumas participações, o Austri falando, olha, eu estou no plano Netflix do meu filho. Nós moramos no mesmo endereço, ele na casa de cima, eu na casa de baixo. Só que eu uso um repetidor de Wi-Fi para captar o sinal, porque o sinal sempre cai. E aí, como é que fica no caso dele? Então, nesse caso, Austri, não tem problema, porque na verdade você está usando um repetidor, mas a saída para a internet sempre é a saída do acesso, pelo que eu entendi, na casa do seu filho, né? E aí, com isso, né, é o único acesso. Então, é como se as duas casas fossem uma residência só à luz da internet, né, para isso. Então, no caso do Netflix, ele não vai achar que são casas diferentes. Na verdade, todo mundo vai estar acessando a internet pelo mesmo endereço IP, então isso não tem problema nenhum. Uhum. O Fernando está lembrando sobre as possibilidades de assinaturas com menos
pontos, né? Ele está colocando aqui, menos pontos de acesso. Em vez de você ter uma Netflix com 4 pontos de acesso e dar a senha e o login para outra pessoa em outra casa, diminui para 2 e a pessoa faz a assinatura dela. Simples assim. Sim, Mas exatamente. aí não é dividido por 2, né? Quem vai fazer a assinatura sempre fica um pouquinho mais caro também, né? Exatamente. A Netflix também tem anunciado há algum tempo já que vai lançar uma assinatura que tem mais barata, mas que tem a propaganda. Então, ou seja, parte daquela mensalidade vai ser coberta com propaganda, né, que eles vão fornecer. Então, por isso que talvez isso também barateie um pouco o custo mensal de uma assinatura do Netflix. Uhum. Tem a Silvandira aqui com elogio para você. Ela diz que adora a CBN. Tá em Eldorado, na Serra, diz que adora as dicas do Gilberto Sudré. Tá? Mandando Muito um beijo para obrigado. todo mundo aqui. Grande E o Douglas está aqui dizendo, olha, existe algum antivírus ou aplicativo que analisa os links que recebemos por WhatsApp ou SMS? Existe. Existe um plugin, né, que você pode colocar no Chrome, né, é chamado Netcraft. É só procurar sobre Netcraft nos plugins do Chrome. Então, toda vez que você vai navegar via Chrome, né, o navegador Chrome na internet, ele vai analisar a página e vai dizer se a página é uma página verdadeira ou falsa, se tem algum tipo de denúncia para isso. E no caso do Firefox, existe um plugin da própria Kaspersky, do próprio antivírus Kaspersky, um plugin gratuito que você pode instalar também no seu Firefox, e ele vai indicar, quando você navegar na internet, ele vai indicar se tem algum tipo de código malicioso naquela página para isso. Uhum. Repete o nome. Bom, para Chrome é o Netcraft. E para o Firefox é o mesmo do Kaspersky, né? Que é o antivírus Kaspersky também. Existe um link chamado virustotal.com, que é um site também que você pode pegar um link qualquer, né? Que você desconfia que o link tem algum tipo de código malicioso, vai lá e coloca nesse site chamado virustotal.com e ele vai dizer se aquele link também tem algum código malicioso interno ou não. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu, por estar conosco aqui no nosso CBN A Tecnologia. Lembrando que hoje é só quarta-feira, sexta-feira tem mais uma dose de Gilberto Sudré com a gente aqui na CBN. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações. Lembrando que a gente também está no site da cbnvitoria.com.br e também nos grandes portais e plataformas de podcast. Quem quiser ouvir a gente novamente aqui, é só entrar no cbnvitoria.com.br ou nas plataformas de podcast e ouvir novamente o CBN Tecnologia. Um grande abraço a todos e até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta, Gilberto. Obrigada.